Você é um crente de última geração? Eu sei que quando a gente ouve esse de última geração, a gente pensa assim, uou, deve ser algo bom. Porque quando a gente tá falando de iPhone ou alguma coisa relacionada à tecnologia, geralmente ser de última geração é uma coisa muito boa e até um elogio. Mas a questão é que, nesse caso, para crentes de última geração, não é nem um pouco um elogio. Não é você usar a Bíblia no aplicativo, não é isso. Ser de última geração significa que você é o fim da linha. Ou seja, que você vai ser a última geração de pessoas crentes da sua família. E sim, isso é uma coisa que assusta. Ninguém quer ser esse crente de última geração. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre como nós podemos ser fiéis a Deus em simplesmente passar o bastão para as próximas gerações, ensinar as próximas pessoas a serem crentes. E por isso eu também vou estar compartilhando um pouco da minha experiência de ter nascido em um lar cristão e como eu acredito que os meus pais passaram esse bastão de uma maneira maravilhosa. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Fé e Tulipas. É uma alegria enorme ter você aqui pra gente estar conversando sobre esse assunto tão relevante. Parece que cada vez mais está sendo mais difícil passar a tocha do evangelho adiante, porque afinal de contas nós temos um mundo inteiro contra nós. Então, esse vídeo vai ser para nos trazer esperança e nos ajudar a entender como nós podemos servir a Cristo mesmo nessas circunstâncias. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma das novidades e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. O Fé e Tulipas existe para estar ajudando outros crentes como você a estarmos crescendo e florescendo na palavra do nosso Deus. Então, vamos conversar. Como que a gente pode simplesmente passar adiante e não sermos crentes de última geração? A resposta curta e simples é: sendo diferente do mundo. Eu sei que isso parece muito simples porque a gente escuta em vários lugares que nós temos que ser diferentes, nós lemos o que o Senhor Jesus disse que nós devemos ser sal e luz na terra, mas parece que ao mesmo tempo isso é uma coisa tão difícil. E para pais e mães, isso não é diferente. Na verdade, pais e mães cristãos têm um dever importantíssimo de estar ensinando seus filhos a fielmente servirem o Senhor. Então agora deixa eu contar um pouquinho da minha experiência. Como eu já falei várias outras vezes, eu nasci em um lar cristão e eu não poderia ser mais grata ao Senhor por isso. Foi uma bênção enorme ter crescido onde meus pais eram exemplos vivos do Evangelho e eu sabia que eu poderia imitá-los porque eles estavam, em primeiro ponto, imitando a Cristo. Mas também, no ponto de vista deles, isso não foi uma jornada fácil que eles simplesmente falaram, vamos ser bons exemplos para os nossos filhos, e assim eles foram. Pelo contrário, foi uma coisa que foi muito difícil e até por outros cristãos eles foram taxados de radicais, fanáticos e que às vezes estavam criando os filhos e colocando eles dentro de bolhas. Mas na verdade, o que meus pais sempre fizeram foi, aqui em casa sempre teve culto doméstico. Ou seja, o momento do dia que a gente parava, ficávamos todos juntos na sala e a gente lia um capítulo da Bíblia e discutia sobre aquilo. Não era nada muito elaborado, era simplesmente a gente conversando sobre os assuntos que vinham dali. E nesse momento tinha confissão de pecados e também confissão de momentos de alegria que nós tivemos no nosso dia e que aquele texto nos lembrou sobre isso. Também, uma coisa que às vezes fica cada vez menos popular. Sempre teve oração antes de refeições. Então, sempre nós estávamos gratos ao Senhor por aquilo que Ele nos dava. E também, uma coisa que foi muito importante para mim. Os meus pais também sempre estiveram muito preocupados com quem eu estava andando na escola. Então, se meus pais viam que tinham amizades que não estavam muito boas, eles me chamavam para conversar e a gente decidia qual que seria a melhor solução para isso. E outra coisa que eu acredito que foi extremamente fundamental. Sempre houve um filtro rigoroso de entretenimento. Ou seja, não era qualquer desenho, qualquer filme que eu iria assistir. E eu até já falei isso para eles. Se eu pudesse voltar atrás, eu até pediria para eles filtrarem mais, porque eu percebi o impacto positivo que teve na minha vida, todo esse filtro. Ou seja, todas as vezes que eles diziam não para algum filme que estava popular e que todas as crianças na escola estavam assistindo. Nesse momento que eles diziam não, naquela hora eu realmente não entendia e achava que aquilo dali era meio estranho. Mas hoje, olhando para trás, eu não poderia ser mais grata a Deus pela força que eles tiveram de dizer não àquele prazer momentâneo que eu tinha. Mas ao invés disso, eles pensaram como que no futuro
poderia ser bom pra mim ter tido um histórico sem ver certos filmes e desenhos e séries e assim vai. E às vezes você pode estar assistindo isso e pensando assim, puxa, eu duvido que tenha sido tudo flores. Você deve ter sofrido de alguma forma, as pessoas devem ter te taxado de diferentona. Realmente, foi difícil. Muitas vezes as pessoas me chamavam de diferentes e até às vezes riam porque eu não assistia os mesmos filmes que elas. Mas hoje eu vejo que foi simplesmente uma pressão momentânea. Teve algumas amizades que eu tive que me afastar porque elas simplesmente não condiziam com o evangelho. Muitas vezes eu não estava nas rodas de conversas, ou então eu saía porque eu sabia que aquilo dali não era bom, ou então às vezes eu estava até me sentindo um peixe fora d'água, no bom sentido. Quando nós como cristãos estamos nos sentindo peixes fora d'água porque as outras pessoas só estão conversando sobre as coisas desse mundo e nós não estamos entendendo nada, isso é ótimo. Mas a questão é, valeu a pena? Com todas as minhas forças eu digo que com certeza valeu super a pena. Hoje eu olho pra trás e eu sou muito grata a Deus pela minha juventude, pela minha adolescência e por quem eu sou hoje. Todos esses momentos difíceis o Senhor usou para que hoje eu fosse uma serva fiel dele, para que hoje eu pudesse dizer que eu faço parte do corpo de Cristo. Não porque eu fiz alguma coisa ou porque eu sou boa o suficiente, não é isso. Mas porque o Senhor Jesus teve misericórdia de mim e me deu pai e mãe que amam o Senhor Jesus de todo o coração e que estavam dispostos a sofrerem todos os tipos de pressões sociais para passarem essa tocha adiante. Eles fizeram de tudo para não serem a última geração. E a questão é, pelo fato de que meu pai e minha mãe foram fiéis à palavra de Cristo e foram fiéis em passar adiante o evangelho para os filhos, hoje eu posso dizer com a maior alegria que eu sou crente e tenho a oportunidade de passar para frente o evangelho que eles me ensinaram. Isso não é uma coisa que só pai e mãe vão poder se relacionar. Na verdade, todos nós cristãos somos chamados a isso. Todos nós temos o chamado dado por Deus de passarmos adiante, de não sermos os últimos que serão crentes, de não sermos o fim da linha, mas pelo contrário, nós devemos estar sempre compartilhando o evangelho de forma com que tenham mais e mais gerações. Então, se eu puder dizer alguma coisa para papais e mamães que estiverem assistindo esse vídeo, nunca sacrifique a vida espiritual dos seus filhos no altar da pressão social, seja sua ou deles. Estejam dispostos a serem taxados como radicais, fanáticos, diferentes, e também estejam dispostos a verem muitas vezes os seus filhos não entendendo o que vocês estão fazendo, mas que no final das contas vocês saibam que isso é algo que glorifica a Cristo e desse jeito vocês estarão passando o evangelho para as próximas gerações. Esse mundo não precisa de outros pais e mães que só vão estar se preocupando com as vontades temporárias dos seus filhos e que não estão dispostos a sacrificarem a sua reputação por amor ao evangelho. Mas esse mundo e a própria igreja precisa de pais e mães que vão fazer as decisões que os seus filhos ainda não conseguem fazer. Decidir ensiná-los a santidade, decidir serem vulneráveis com eles e ensinarem eles a viverem os caminhos do Senhor. E outra coisa também, esteja disposto a confessar pecado na frente dos seus filhos. Porque no momento que você não confessa, eles já sabem que você peca, você erra na frente deles também. Mas no momento que você não diz nada, você está encorajando eles a esconderem o pecado deles. Mas quando você confessa, você está dando um exemplo a eles de que eles podem e devem confessar os pecados para serem restaurados e receberem o perdão. Então, sempre sendo fiel ao evangelho, você vai estar passando a tocha do evangelho para as próximas gerações. Então, quer você tenha filhos ou não, seja solteira ou casada, não importa. Sempre quando você está disposta a ser diferente do mundo, sempre que você está disposta a viver em santidade, a ser separada, você vai estar, de alguma forma, passando a tocha do evangelho para a próxima geração. Por isso que eu vou dizer para você, não seja o fim da linha. E é por isso que a nossa pergunta do dia vai ser, você nasceu em um lar cristão? Quer sim ou quer não, conta um pouco da sua experiência para que desse jeito a gente possa estar crescendo juntas e florescendo na palavra do nosso Deus. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e nem o vídeo da semana que vem. E a gente se vê lá!